Consagração. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Romanos 6,13. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1-2. Este é o último capítulo sobre a vida que vence. Há ainda um assunto que devo mencionar. Os capítulos anteriores não nos levariam muito longe se tivéssemos terminado na mensagem anterior. Contudo, não era apropriado mencionar antes o tema que abordaremos agora. Vejamos algo sobre a consagração. A primeira coisa a fazer após experimentar a vida que vence é consagrar-nos. Certamente é a primeira coisa a fazer depois de salvos. Porém, muitos ainda não se consagraram ao Senhor, apesar de salvos. Portanto, depois de começar a experimentar a vida que vence, devem consagrar-se. Existem alguns que se consagraram desde que foram salvos, mas caem e se levantam constantemente, e não têm mais o frescor que tinham. Portanto, eles também necessitam consagrar-se. Não ouso dizer que a consagração seja o primeiro passo nem a primeira manifestação da vitória. Só posso dizer que desde que o Senhor morreu por nós e vive para nós, a primeira coisa a fazer depois de vencer é consagrar-nos. Alguns dizem que para vencer devemos primeiro consagrar-nos, e temos de fazê-lo, mas Romanos 6,13 diz, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Esse versículo nos mostra que a consagração vem depois de experimentar a vida que vence. É evidente que não podemos consagrar-nos sem experimentar a morte e ressurreição. Somente os que morreram e ressuscitaram podem consagrar-se. Nos capítulos anteriores falamos de nossa crucificação com Cristo e que Ele vive em nós. Morremos com Cristo e com Ele vivemos. Portanto, baseados em Romanos 6,13 podemos ver que o cristão se consagra depois de experimentar a vida vencedora. Se alguém não a experimentou, não pode consagrar-se. E mesmo se o fizesse, Deus não aceitaria tal consagração, Ele não deseja nada relacionado com Adão ou com a morte. Se ainda não experimentamos a vida que vence, nossa consagração não é confiável. Pode ser que hoje nos consagremos, e amanhã esqueçamos o que fizemos. É possível que hoje façamos um voto ao Senhor dizendo-lhe que faremos isso e aquilo, e amanhã nos esqueçamos totalmente. Houve uma missionária que havia comparecido a 7 convenções em Keswick. Ela dizia que comparecer a tais convenções cada ano era como dar corda num relógio. O relógio começava a atrasar, e ela dava corda. Cada ano ela comparecia à convenção para que lhe dessem corda, e cada ano voltava a sentir que a corda havia acabado. Isso é o mesmo que acontece com muitos cristãos. Fazem grandes promessas a Deus, mas quando saem esquecem-se de tudo. É por isso que digo que não podemos consagrar-nos. Não temos força para isso. Se não temos experimentado a vida vencedora, ainda que nos consagremos, Deus não aceitará tal consagração, porque tudo o que temos vem de Adão e a morte. Assim como dizemos obrigado aos incrédulos e nos recusamos a aceitar suas ofertas, o mesmo acontece com Deus. Ele não pode aceitar nossas ofertas. Só o que procede do Senhor pode ser consagrado a Ele. Nada do que vem de nós mesmos pode ser consagrado a Ele. Devemos perceber que a primeira coisa a fazer depois de experimentar a vida que vence é consagrar-nos ao Senhor. Agora é o momento e a oportunidade de nos consagrar ao Senhor. Se não nos consagrarmos agora, retrocederemos, e voltaremos a falhar em poucos dias. A base e a motivação da consagração. Não só Romanos 6 fala de consagração, mas Romanos 12 também. Por que devemos consagrar-nos? Paulo nos exorta a que nos consagremos pelas misericórdias, ou compaixões, de Deus. Que são as compaixões de Deus, e o que são as misericórdias de Deus?
Os capítulos 1 a 8 de Romanos falam das compaixões e misericórdias de Deus. Do ponto de vista doutrinário, o capítulo 12 vem imediatamente após o capítulo 8. Os primeiros 8 capítulos abordam as compaixões e misericórdias de Deus. Antes éramos pecadores, e o Filho de Deus veio derramar seu sangue por nossos pecados. Os capítulos 3 e 4 nos falam do sangue. O capítulo 5 trata do perdão, enquanto do capítulo 6 a 8 é abordado o tema da cruz. Por um lado, o sangue foi derramado para o perdão dos pecados, fomos perdoados por meio do sangue. Por outro lado, a cruz põe fim ao velho homem, somos libertos por meio da cruz, damos graças ao Senhor por ter sido crucificado e morrido em nosso lugar e por viver em nosso lugar. Baseando-se nessas compaixões e misericórdias, Paulo nos exorta a que nos consagremos a Deus. Irmãos e irmãs, Deus nos criou e salvou com um propósito. Sua intenção é que expressemos a vida de seu Filho e participemos da glória de seu Filho. Na eternidade passada Deus tinha um propósito, não apenas queria um unigênito, mas também muitos filhos. Portanto, Romanos 8:29 diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos predestinou para que fossemos conformados à imagem de seu Filho. Logo, ele nos comprou e redimiu. Ele nos ganhou de duas maneiras. Por um lado, enviou seu Filho para que morresse por nós e nos redimisse. No que tange a nossa redenção, somos seus escravos. Agradecemos a Deus por nos haver comprado. Fomos comprados por Deus. Deus disse a Abraão, o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Gênesis 17:12. Aleluia! Deus nos gerou e nos comprou. Fomos comprados por Deus e a Ele pertencemos. Contudo, Ele nos permite sair livres. No tocante a seu direito legítimo e redenção, nós lhe pertencemos, mas Ele não nos obriga a fazer nada. Se desejarmos servir às riquezas, Ele permite, e, se queremos servir ao mundo, Ele não nos detém. Se queremos servir ao nosso ventre, Ele não nos impede, e, se queremos servir aos ídolos, Ele nos permite fazê-lo. Deus não faz nenhum movimento, espera até que um dia lhe digamos, ó Deus, sou teu escravo, não apenas porque me compraste, mas porque voluntariamente quero sê-lo. Romanos 6,16 nos fala do precioso princípio da consagração. Por favor, lembrem-se de que não somos escravos de Deus apenas pelo fato de Ele nos ter comprado. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos. Por um lado, somos seus servos porque Ele nos comprou, mas, por outro, somos seus servos porque queremos sê-lo voluntariamente. Irmãos e irmãs, no que diz respeito à lei, tornamo-nos seus servos no dia em que fomos redimidos. Mas no tocante à nossa experiência, tornamo-nos seus servos somente após consagrar-nos. Quanto ao direito soberano de Deus, tornamo-nos seus servos no dia em que fomos redimidos. Mas, no tocante à experiência, tornamo-nos seus servos no dia em que voluntariamente lhe dizemos, consagro-me a ti. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos. V 16. Portanto, ninguém pode ser servo de Deus sem estar ciente disso. Temos de nos consagrar a Ele antes de poder ser seus servos. Essa consagração deve ser nossa decisão pessoal. Deus não nos obriga, tampouco Paulo, mas nos exorta e súplica. Deus não nos pressionará de forma alguma. Ele deseja que livremente nos consagremos a Ele. Irmãos e irmãs, a vida vencedora está muito relacionada com a salvação. Quando fomos salvos, tivemos o desejo espontâneo de nos consagrar. A vida que recebemos compele-nos a que nos consagremos. Toda pessoa salva tem o sentimento de que deve viver para o Senhor, contudo não tem força para tal. Muitas coisas a envolvem e impedem que ela viva para o Senhor. Mas damos graças a Deus por nos ter dado Cristo para que assim pudéssemos consagrar-nos a Ele. Quando estávamos mortos em pecados, não podíamos consagrar-nos a Ele. Se continuamos vivendo em pecado depois de sermos salvos, ainda não nos é possível consagrar-nos a Ele.
Mas agora que Cristo se tornou nossa vida e santidade, podemos consagrar-nos voluntariamente a Deus. O Sr. Panton contou em certa ocasião que uma jovem escrava negra estava prestes a ser leiloada. 2 homens estavam fazendo lances, e o preço subia cada vez mais. Ambos eram homens maus, e a escrava sabia que sofreria nas mãos de quem quer que a comprasse. Ela chorava e se lamentava. De repente apareceu outro homem e entrou no leilão. Os primeiros 2 homens não conseguiram cobrir o lance do terceiro, e a moça foi finalmente comprada por ele. Imediatamente o homem chamou um ferreiro e o fez quebrar as cadeias dela e declarou que ela estava livre com essas palavras: "Não te comprei para que fosses minha escrava, mas para libertar-te." Dizendo isso, ele se foi. A moça ficou perplexa, sem entender o que estava acontecendo. 2 minutos depois ela se refez e correu em direção a ele e lhe disse: "De hoje em diante, até que eu morra, serei tua escrava." Irmãos e irmãs, assim é o amor do Senhor para conosco. Somos constrangidos por seu amor a dizer-lhe: "De hoje em diante serei teu servo." Irmãos e irmãs, Deus nos comprou, crucificou e ressuscitou. E já que provamos suas compaixões e misericórdias, devemos consagrar-nos a Ele. Romanos 6 fala-nos que devemos consagrar-nos, ou seja, consagrar nossos membros, a Deus, enquanto Romanos 12 manda que consagremos nosso corpo a Ele. Essas 2 consagrações incluem muitas coisas. Nestes 11 capítulos falamos sobre desistir de tudo e crer, e mostramos que cumprimos os requisitos de Deus e expressamos sua vida uma vez que fazemos isso. O que Deus requer é que nos consagremos absolutamente a Ele. Esse requisito é todo inclusivo. Mas não podemos fazê-lo por conta própria, apenas podemos fazê-lo pelo Cristo que vive em nós. Antes nada podíamos fazer, mas agora podemos, por causa de Cristo. Visto que recebemos suas misericórdias, podemos consagrar-nos. Quando um hebreu comprava um escravo, este tinha de servir ao seu amo por 6 anos. No 7º ano sairia livre. Mas se dissesse que amava ao seu senhor e não quisesse sair livre, seu senhor o levaria diante dos juízes, e o colocaria junto ao umbral da porta e furaria sua orelha com uma sovela. Assim o servo serviria a seu amo para sempre. Êxodo 21, 2-6. Irmãos e irmãs, Deus nos salvou e nos comprou com sangue. Não foi com ouro corruptível, mas com o sangue precioso de seu Filho. Muitos cristãos pensam que devem servir a Deus por causa de sua consciência. Mas quando vemos quão precioso é o Senhor, voluntariamente nos consagramos a Ele. Quando dissermos ao Senhor que estamos dispostos a ser seus servos, Ele nos levará à porta ou ao umbral da porta e nos furará a orelha com uma sovela. O umbral é o lugar onde foi aplicado o sangue do Cordeiro Pascal. Hoje somos levados a sangrar ali também, estamos também sendo conduzidos à cruz. Amamos ao Senhor e escolhemos ser seus servos para sempre. Ao estar conscientes de que Ele nos ama, estamos dispostos a servi-lo para sempre. Não temos alternativa a não ser declarar: Senhor, Tu me amaste, me salvaste e me livraste. Senhor, eu te amo e não posso deixar de servir-te para sempre. O que devemos consagrar? Pessoas. A primeira coisa que devemos consagrar são as pessoas que amamos. Se alguém não ama ao Senhor mais que a seus pais, esposa, filhos e amigos, não é digno de ser seu discípulo. Se você se consagrou ao Senhor, não deve existir nada no mundo que possa ocupar nem cativar seu coração. Deus o salva a fim de ganhá-lo por completo. Derramar lágrimas apenas arrasta você de volta. Muitos sentimentos humanos exigem sua atenção. Muitas desilusões o persuadem a retroceder. Você deve dizer: Senhor, todos os meus relacionamentos com as pessoas estão no altar. Minha relação com todo mundo está acabada. Quando a esposa de um irmão esteve enferma, e outros lhe pediram que orasse por ela, ele respondeu: Deus ainda não me disse que orasse por ela. Quando outro lhe perguntou se ele lamentaria se ela viesse a morrer, ele disse: Ela já morreu para mim. Outro irmão tinha um bom amigo, e Deus queria que ele deixasse essa amizade. Assim ele só pôde obedecer. Ele disse ao Senhor: Se queres, estou disposto a deixar essa amizade. Deus nos deu a Cristo como nossa vida vencedora não apenas para que conheçamos sua vontade, mas para que também a obedeçamos.
Nunca devemos pensar que a vida vencedora só nos livra do pecado. A verdadeira vida que vence nos capacita a ter comunhão com Deus e obedecer à sua vontade. Deus nos dá sua vida vencedora para que cumpramos sua meta, e não para que Ele cumpra a nossa. Nenhum cristão pode apegar-se às pessoas. Se não consagrarmos hoje mesmo as pessoas que amamos, não poderemos satisfazer a Deus. As pessoas que ocupam nosso coração devem sair. Devemos dizer: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. SL 73, 25. Devemos dizer: servirei ao Senhor meu Deus de todo o coração, de toda a mente e de toda a alma. Eu amava a Sorta M. Barber porque ela era uma pessoa que verdadeiramente amava ao Senhor de todo o coração, de toda a mente e de toda a alma. Depois que morreu, em sua Bíblia, junto ao versículo amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente, Mateus 22:37, encontrei uma nota que dizia: Senhor, agradeço-te porque existe tal mandamento. Às vezes pensamos que é coisa dolorosa que Deus tenha tantos mandamentos. Porém devemos dizer: Senhor, dou-te graças porque existe esse mandamento. Mesmo se o Senhor lhe der alguém, Ele não permitirá que você se apegue a essa pessoa. Ele não permitirá que você se apegue à esposa, aos filhos ou aos amigos. Até mesmo Isaque prometido por Deus tinha de ser posto no altar. Muitos cristãos fracassam porque as pessoas lhes têm capturado o coração. Assuntos. Não só temos de consagrar as pessoas, mas também nossos assuntos e afazeres. Com frequência decidimos muitas coisas e estamos determinados a alcançá-las, mas não consultamos a Deus para saber qual é a sua vontade nesses assuntos. Um irmão estava decidido a alcançar a nota mais alta em seu exame de graduação e a ocupar o primeiro lugar da classe na universidade. Todo o seu tempo e energia eram gastos nos estudos. Após entrar na experiência da vida vencedora, entregou essa questão a Deus. Desse momento em diante ele estava disposto a seguir a Deus, ainda que isso significasse ficar em último lugar no exame. Irmãos e irmãs, talvez vocês sintam que é justo investir todo o tempo na carreira, mas se não tem comunhão íntima com o Senhor, sua carreira não será proveitosa. Vocês abrigam alguma esperança na profissão que querem ver realizada de qualquer maneira. Se agem dessa maneira, então precisam consagrar-se. Vocês não devem permitir que nada os enrede. Para muitos o afã de completar os estudos torna-se sua esperança, tem esperanças de exceder aos demais. É uma esperança mesclada com orgulho. Não digo que devam largar os estudos, mas devem abandonar tudo se o Senhor o chamar. Havia um irmão órfão que crescerá numa família pobre. Tinha bela caligrafia e também era bom músico. No orfanato, enquanto os outros aprendiam artesanato em madeira e carpintaria, ele pôde entrar na escola secundária. Ao finalizar cada período, recebia menções honrosas. Depois de estudar 2 anos na universidade, os reitores decidiram enviá-lo à faculdade St. John em Xangai por 2 anos, e a seguir, aos Estados Unidos, com a condição de que na volta, após o término dos estudos, ele trabalhasse na universidade. Sua mãe e seu tio lhe enviaram cartas dando-lhe os parabéns. 2 meses antes de agendarem sua partida, ele foi salvo, e muitas das esperanças que antes tinha desmoronaram. Ao mesmo tempo, ele se havia consagrado ao Senhor. Eu lhe perguntei o que desejava fazer. Ele me disse que já havia decidido que iria, e que estava pronto para assinar o contrato com a universidade. Também me disse: você tem sido meu companheiro de classe por 8 anos. Será que não percebe quais são as minhas aspirações? Quando estávamos para nos despedir, disse-lhe: hoje ainda somos irmãos. Mas temo que quando você voltar dos Estados Unidos já não será assim. Quando ouviu isso, ele foi ao Senhor e orou: Deus, tu sabes quais são as minhas aspirações. Sei que me tens chamado, mas não posso renunciar às minhas aspirações. Mas, se tal é o teu desejo, estou disposto a ir aos povoados e pregar o Evangelho. Depois dessa oração foi ao reitor e lhe disse que havia decidido não mais assinar o contrato, e já não viajaria. O reitor, confuso, perguntou-lhe se estava doente, ao que ele respondeu: o Senhor me chamou para pregar o Evangelho. 4 dias depois seu tio, primos e mãe vieram.
Sua mãe lhe disse com lágrimas: desde que seu pai morreu tenho lutado todos esses anos com a esperança de que algum dia você prospere para que me possa sustentar. Hoje você tem a oportunidade e a está desperdiçando. Enquanto a mãe chorava, o tio acrescentou: antes de entrar no orfanato, fui eu quem o criou. Também cuidei de sua mãe. Agora você tem uma dívida com nós dois. Seus primos nem sequer dispõem de dinheiro para estudar, contudo você decide jogar fora essa grande oportunidade. Eles também vieram visitar-me e me disseram: Sr. Ney, você não necessita sustentar seus pais, mas ele, sim, terá de nos sustentar. Esse irmão se sentia pressionado por todos os lados. Assim perguntou ao senhor o que deveria fazer. Então pôde ver que a dívida que tinha com o senhor era muito maior do que a que tinha com os homens. Prometeu sustentar a mãe e o tio, mas também lhes disse que não poderia satisfazer as aspirações deles, e que primeiramente tinha de obedecer ao Senhor. Todos devemos consagrar nossos assuntos e afazeres ao Senhor. Não quero dizer com isso que todos devemos consagrar-nos para ser pregadores. Quero dizer que todos temos de consagrar tudo ao Senhor. Que é consagração? Que significa oferecer todo o nosso ser? É declarar: Senhor, farei tua vontade. Muitos pensam que a consagração consiste em oferecer-se para ser pregador. Não, nós nos consagramos para fazer a vontade de Deus. Muitos percebem por meio de uma consagração autêntica que devem prosseguir fiéis nos negócios e suprir a necessidade que existe na obra de Deus. Como resultado, desistem da obra de pregação. Muitos outros são motivados pelas necessidades atuais e de outras regiões, e assim se entregam à pregação. Nos últimos anos temos tido escassez de colaboradores. Se Deus vai trabalhar em nosso meio, muitos se entregarão para o serviço ao Senhor em tempo integral em breve. Verão que devem consagrar todos os seus assuntos ao Senhor. Objetos. Não apenas temos de consagrar pessoas e assuntos, mas também os objetos. Alguns precisam consagrar suas joias, outros possivelmente, suas casas ou roupas. Talvez alguns tenham pequenos objetos a consagrar, mas não devem permitir que se tornem um empecilho. Alguns talvez se apeguem a anéis de ouro ou ornamentos de pérolas. Não há nenhuma lei a esse respeito, mas se queremos ter uma vida consagrada, provavelmente teremos de nos desfazer de todos os ornamentos de ouro, roupa da moda e talvez também nosso dinheiro. Muitos têm desperdiçado dinheiro e não agradam ao Senhor. Muitos outros, pelo contrário, têm economizado dinheiro, e da mesma maneira não agradam ao Senhor. Obviamente desperdiçar dinheiro não tem cabimento aos olhos do Senhor, mas economizar também não. Não devemos gastar todo o nosso dinheiro de uma só vez, devemos transferi-lo para a conta do Senhor. No Novo Testamento não se menciona nada acerca de ofertar a 10ª parte dos nossos bens, mas fala de pôr tudo nas mãos do Senhor. O primeiro dia que trazemos nosso salário para casa, devemos dizer ao Senhor: Deus, todo este dinheiro é teu. Dá-me o que preciso para os gastos de minha casa. Não é questão de usar certa quantia e depois economizar o restante para Deus. Não ouso dizer que Deus vai ou não aceitar tudo o que você tem. Mas diria que se verdadeiramente consagramos tudo a Deus, o que é consagrado pertence a Deus. Muitos têm móveis em casa, roupas no guarda-roupa ou objetos nas mãos que são impróprios para filhos de Deus. Uma vez que o Senhor tocar essas coisas, teremos de consagrá-las. Temos aqui alguns de idade avançada. Vocês devem ter cuidado em como escrever seus testamentos. O que escreverem mostrará que tipo de cristãos vocês são. Deus nos salvou. Posto que todo o nosso dinheiro pertence a Ele, não devemos reinvesti-lo no mundo. Se fizermos planos para os filhos e permitirmos que levem nosso dinheiro para o mundo, não estaremos agindo corretamente. Deus separou do mundo a nós e as nossas posses. Não devemos permitir que elas voltem ao mundo. Quando os israelitas saíram do Egito, não deixaram nenhum animal no Egito. O mesmo se aplica a nós hoje. É claro, não podemos fazê-lo, mas damos graças a Deus porque com Ele tudo é possível. Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece.
Isso significa que tão logo o Senhor nos infunde sua energia, podemos fazer todas as coisas. É-nos impossível oferecer todas as coisas, mas podemos fazê-lo por meio daquele que nos reveste de poder. Visto que Cristo é nossa vida, podemos fazê-lo. Muitos jovens podem consagrar o que têm quando não têm muito, mas quando enriquecem, suas ofertas diminuem. Se o Senhor ganhar nosso coração, também deve ganhar nosso bolso. Se o coração se fecha, então o bolso também está fechado. Se o bolso não se abrir, o coração não poderá abrir-se. Nós mesmos. Devemos consagrar as pessoas, os assuntos e objetos, e por último, o nosso próprio ser. Temos de nos consagrar a Deus. Devemos dizer, Deus, eu me consagro a Ti para fazer Tua vontade. Irmãos e irmãs, não sabemos o que nos sobrevirá no futuro. Mas sabemos que Deus tem uma vontade que se relaciona com cada um de nós. É possível que não sejam bênçãos, e talvez não sejam sofrimentos. De qualquer maneira, temos de nos consagrar à Sua vontade. Devemos dispor-nos a aceitá-la, venha com bênçãos ou sofrimentos. Muitos estão dispostos a ser usados por Deus, estão cheios do Espírito e têm um viver de plena vitória. Isso se deve à sua consagração ao Senhor. Que tipo de consagração é essa? É uma consagração na qual apresentamos nosso corpo por sacrifício vivo. A Bíblia nunca fala da consagração do coração, apenas fala da consagração do corpo. Ninguém que se tenha consagrado deixa o corpo sem consagrar. Temos de consagrar todo o nosso ser ao Senhor. Consequentemente, a boca não é nossa, os ouvidos não nos pertencem, nem os olhos, mãos, pés ou corpo. De agora em diante, somos meros mordomos de Deus. Daqui para frente, nossos pés pertencem ao Senhor e já não podemos usá-los para nós mesmos. Quando certo jovem morreu, seu pai, já idoso, pediu aos que carregavam o caixão que tivessem muito cuidado porque aquele corpo havia servido como templo do Senhor durante 20 anos. Não devemos esperar a morte para que nosso corpo seja consagrado ao Senhor. Hoje o Espírito Santo vive em nós. Em 1 Coríntios 6,19 lemos, acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Há um hino que diz, que minhas mãos façam o que Ele ordene, que meus pés corram em seus caminhos. Tudo é para Cristo. Tudo é para Cristo. Que meus lábios proclamem seu louvor. É isso que significa consagração, é o que significa consagrar o corpo. Ninguém deve dizer que o corpo lhe pertence. Todos os dias de nossa vida são do Senhor, e nosso corpo é para Ele, somos simplesmente seus mordomos. Certa vez em outro país, enquanto passavam a bandeja de ofertas num domingo de manhã, ao aproximar de uma jovem de 13 anos, ela pediu várias vezes que abaixassem a bandeja. Quando a puseram no chão, ela parou em cima da bandeja. Como não tinha dinheiro, decidiu oferecer a si mesma. Hoje, não devemos apenas consagrar pessoas, assuntos e objetos ao Senhor, mas também consagrar-lhe a nós mesmos. Cada domingo, quando colocamos nosso dinheiro na caixa de ofertas, devemos também depositar a nós mesmos. Se não queremos entregar a nós mesmos, Deus não aceitará nosso dinheiro. Ele não aceitará nada que seja nosso, a menos que primeiramente tenha a nós. Ele tem de nos ter primeiro antes de ter o que é nosso. Muitos se consagraram ao Senhor, e Ele não necessariamente lhes pedirá que se tornem pregadores. Talvez Ele queira que alguns sejam bons negociantes. Todos os cantos da terra precisam da luz, e não temos a liberdade de escolher a obra que nos agrade. Devemos dizer ao Senhor, de agora em diante estou resolvido a fazer Tua vontade. O resultado da consagração. Qual é o resultado da consagração? O primeiro resultado está descrito em Romanos 6, e o segundo em Romanos 12. Muitos não conhecem a diferença entre ambos. De fato, a diferença é enorme. A consagração que se menciona em Romanos 6 é para o benefício próprio, é dar o fruto de justiça.
A consagração em Romanos 12 é para o benefício de Deus, é para o cumprimento da sua vontade. O resultado da consagração em Romanos 6 consiste na libertação do pecado a fim de ser servo de Deus para dar fruto para a santificação. Isso é o que significa expressar a vida que vence dia após dia. O resultado da consagração de Romanos 12 não é simplesmente o prazer de Deus, mas experimentar qual seja a sua boa, agradável e perfeita vontade. Irmãos e irmãs, não basta desistir de tudo, crer e louvar. Há um último item: temos de nos colocar nas mãos do Senhor antes que Ele possa expressar sua santidade por nosso intermédio. Não tínhamos força para nos consagrar no passado. Mas após entrar na experiência vencedora podemos fazê-lo. Lembrem-se que antes era impossível nos colocar nas mãos de Deus. Não é questão de ser capazes ou não, mas de estar dispostos a nos colocar em suas mãos. Antes o problema era nossa incapacidade, agora o assunto é a falta de disposição. Havia um irmão na Austrália que se havia consagrado totalmente ao Senhor. Enquanto viajava num trem, alguns amigos decidiram jogar cartas. Como eram 3, faltava uma pessoa, logo o convidaram para jogar. Ele lhes respondeu: "Sinto muito, amigos. Não trago minhas mãos comigo. Essas mãos não são minhas, mas de outro. Apenas se encontram em meu corpo, mas não me atrevo a usá-las. De agora em diante, nossas mãos, pés e lábios pertencem ao Senhor. Não nos atrevemos a usá-los. Cada vez que as tentações vierem, temos de dizer que não temos as mãos conosco." Essa é a consagração de Romanos 6. Quando nos consagramos dessa maneira, somos santificados e damos o fruto da santificação. Portanto, a primeira coisa a fazer depois de experimentar a vitória é consagrar-nos, e isso é também as primícias da experiência vencedora. A consagração descrita em Romanos 12 está dirigida a Deus. Ali diz que devemos apresentar nosso corpo em sacrifício vivo a Deus, e essa consagração é santa e agradável a Ele. Consequentemente, devemos lembrar-nos que a consagração mencionada no capítulo 12 tem como meta o serviço a Deus. O capítulo 6 se relaciona com a santificação pessoal, ao passo que o capítulo 12 se refere à obra. O capítulo 6 fala da consagração, da santificação e do fruto dela. O capítulo 12 também fala da santidade ou de ser santo. Que é santificação, e que é santidade? Ser santificado ou santo significa ser separado para certa pessoa, a fim de ser usado por ela. Antes éramos afetados por muitos objetos, pessoas e assuntos. Anteriormente vivíamos para nós mesmos, agora, vivemos apenas para Deus. Uma vez, estava voltando para casa vindo do Parque Seal Fend. Estava para entrar no ônibus quando o motorista disse-me para sair. Quando olhei cuidadosamente, percebi que não era um ônibus comum, mas um ônibus fretado. Todo cristão deve ser como uma pessoa fretada. Infelizmente, muitos cristãos são públicos. Mas nós não somos públicos, antes, somos fretados, fomos separados e plenamente reservados para a vontade de Deus. Romanos 12 nos mostra que nosso trabalho, cônjuge, filhos, dinheiro e todos os bens materiais são exclusivamente para Deus, estão reservados para o seu uso exclusivo. Quando somos apenas seus, e nos apresentamos unicamente a Ele, devemos crer que Ele nos aceitou, porque isso é o que Ele anela. A sua meta não é que tenhamos fervor por certo tempo. Se alguém não se consagrar ao Senhor, ele não ficará satisfeito. A menos que um homem se consagre plenamente ao Senhor, Deus não fica satisfeito. Deus fica contente apenas quando o homem derrama um unguento sobre o Senhor, Ele apenas se satisfaz quando depositamos toda a nossa vida no gasofilácio. Lucas 21:4. Devemos oferecer tudo a Ele. Irmãos e irmãs, agradecemos a Deus porque fomos ressuscitados dentre os mortos e recebemos misericórdia da parte de Deus. Essa consagração é agradável a Deus e é racional. Todo cristão deve consagrar-se. É errado pensar que apenas cristãos especiais devem consagrar-se. O sangue do Senhor nos comprou, somos seus. Seu amor nos constrangeu, assim vivemos para Ele. Atentem para a consagração que é dita aqui. Somos pedras vivas. Embora nos consagremos, ainda permanecemos vivos. Somos sacrifícios vivos.
Os sacrifícios do Antigo Testamento eram imolados com cutelo, mas nós somos sacrifícios vivos. O resultado de nos apresentarmos se vê em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é nossa meta final. Nas conferências de janeiro do ano passado, vimos que Deus tem um propósito eterno, o qual leva a cabo por meio de seu Filho. Deus criou todas as coisas por meio dele para cumprir seu propósito. A redenção, a derrota de Satanás e a salvação dos pecadores têm como fim cumprir o propósito de Deus. Temos de saber qual é o seu propósito eterno antes de fazer o que ele deseja. Nossa meta não se limita a salvar pecadores, mas é o cumprimento do propósito eterno de Deus. Toda obra deve estar vinculada ao seu propósito eterno. Se não nos consagrarmos, não perceberemos que a vontade de Deus é boa. Hoje muitas pessoas temem o termo "o propósito de Deus" e se sentem incomodadas com essas palavras. Os cristãos temem ouvir acerca da vontade de Deus. Mas Paulo disse que quando alguém apresenta seu corpo, experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Podemos cantar acerca da boa vontade de Deus. Podemos dizer aleluia porque a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus resulta em nosso bem e nela não há dolo. Sua vontade é boa, nós é que somos de visão muito curta. Uma vez um irmão fez uma oração muito boa. Quando pedimos pão, pensamos que nos daria pedra, e quando pedimos peixe, pensamos que nos daria serpente. Quando pedimos ovos, achávamos que nos daria escorpiões. Mas quando te pedimos pedras, tu nos deste pão. Às vezes não entendemos o amor de Deus, tampouco a sua vontade. Não compreendemos que suas intenções para conosco são boas e excelentes. Talvez nos queixemos das muitas coisas que nos sobrevêm, mas depois de alguns anos, teremos de louvar ao Senhor por todas elas. Por que não louvá-lo desde já? A vontade de Deus não é apenas boa, mas também perfeita. Toda a vontade de Deus para com os que o amam é proveitosa. Se entendermos isso, não a rejeitaremos. Apresentar-lhe o nosso corpo é santo e agradável a ele. Além disso, descobriremos que sua vontade é agradável, boa e perfeita para nós. Esta é a última mensagem, e vou pedir-lhes que façam algo mais. Digam ao Senhor: ó Deus, sou completamente teu. De agora em diante não viverei mais para mim mesmo. Irmãos e irmãs, vimos todas as condições necessárias para vencer, elas já estão todas descritas. A consagração é o último item na vida vencedora, mas é também a primeira coisa que devemos fazer após experimentá-la. Uma vez que nos tenhamos consagrado, devemos crer que Deus aceitou nossa consagração. Uma vez que nos tenhamos consagrado, seremos pessoas consagradas. Pode ser que nos sintamos quentes, ou talvez frios, mas se nos tivermos consagrado verdadeiramente a Deus no coração, tudo estará bem. Digo isso para ajudá-los a não viver segundo os sentimentos. Em Chefou havia um irmão que se tinha consagrado ao Senhor, mas sentiu que havia algo de errado entre ele e o Senhor. Pensou que deveria se consagrar novamente. Eu lhe disse que após uma jovem se casar, se em alguma ocasião encontrar-se em dificuldades com seu marido, ela não tem de se casar novamente com ele. Ainda que haja algo entre o Senhor e nós, só poderemos consagrar-nos a ele uma única vez. A partir desse momento, já lhe pertencemos, e só poderemos servir para o seu uso. Extraído do livro A Vida que Vence Vatmanei. Inscreva-se no canal. Desfrutar é bem melhor.